do Senhor? Amém. Amém. Peço que os irmãos abram em 1 Timóteo 2. Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória. Amém, Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Deus. A palavra é tua, Senhor, não é minha. Revela-te ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, esta palavra seja melhor que hoje, Senhor. Esconda-me atrás da tua cruz poderosa, Senhor. Que o teu sangue, Jesus, passe sobre todos nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Se nós achamos, se colocam de pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia, Deus amado, Deus querido, essa é a tua palavra, Deus. Colocamos ela agora, Deus amado, que está acima do teu nome, papai. Revela-te ao teu povo nesta noite, pai. Entrega tudo aquilo que o Senhor já tem entregado nesta noite, pai. Usa-me como boca, Senhor, nessa igreja. Teu instrumento perfeito, papai. Porque eu estou aqui, Deus. Eu sou tua serva, sou tua filha, tua escolhida, tua separada, papai. Mas os teus filhos também são, Deus. Que essa palavra caia agora em solo fértil, Deus amado, Deus querido. Porque nós aramos a terra hoje, Senhor. A semente cai em solo fértil agora. Todo espírito maligno que vem tentar distrair a mente dos teus filhos, todo espírito do sono, do bocejo, do abatimento, caia por terra agora em nome de Jesus, porque a tua palavra é viva e eficaz, e onde a tua presença está, espírito nenhum maligno tem autoridade e tem poder para estar, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? 1 Timóteo 2,5 diz, assim como nós lemos, que há um só Deus e um só mediador entre nós, que é Jesus, entre nós e os homens, que é Jesus, o Filho de Deus. Jesus veio para a terra através de um ventre esse, o ventre de Maria, que era totalmente puro, totalmente inocente, uma mulher virgem, sem mácula, sem nada. E o Espírito Santo a escolheu, e ela questionou o Senhor: por que me escolheste? Ele disse: agraciada és tu, agraciada és tu. Agraciados somos nós diante do Senhor. Jesus veio nessa terra como escolhido, como separado, veio como homem, mas se encheu de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, eu peço que vocês levem sua mente cativa a Cristo nesse momento. Em nome de Jesus. Ele cumpriu todos os protocolos que o Pai lhe deu. Cumpriu tudo aquilo que o Pai lhe ordenou. Ele sabia que ele tinha um braço para onde correr. Ele sabia para onde orar. Ele sabia para onde ir. Ele é o mediador, ele é o intercessor. Ele é aquele que está conosco. Ele fez amigos, ele chorou. Ele teve luta, ele teve lutas espirituais, teve batalhas espirituais. Ele teve tudo aquilo que nós temos e muito mais. Ele veio nessa terra para nos mostrar que existe sim uma salvação para nós, que existe algo diferente para nós, e nesta noite haverá algo diferente para nós. Amém. Em nome de Jesus, abram os seus corações essa noite. Ele foi filho, ele foi amado, ele foi escolhido, ele se esvaziou. Ele pede que vocês se esvaziem nessa noite, se esvaziem de si mesmo. Vamos se esvaziando agora em nome de Jesus. Ele veio separado por Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Muitas vezes nós não temos uma audácia de abrir mão de dinheiro, de abrir mão de tempo de estar com o Senhor, de abrir mão dos nossos filhos, abrir mão dos nossos cônjuges, abrir mão de tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Mas Jesus veio e abriu mão de tudo por mim e por você. O véu foi rasgado, a salvação está acessível. A salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se engrandeça, para que ninguém se soberbeça. Mas Ele veio e remiu tudo por nós. Olhamos agora, que Deus possa olhar para nós agora através da ótica de Jesus, porque é Jesus quem está ao lado do Pai e diz: Senhor, olha para os teus filhos agora, pecadores, sim, mas o Senhor ama o pecador. Em nome de Jesus, olha agora para a cruz de Cristo. Em nome de Jesus, eu peço, irmãos, feche os olhos de vocês nesse momento.
olhe para a cruz de Cristo, olhe para todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. A coroa de espinho era minha, era sua. Ele veio como homem, ele veio como mediador, ele sofreu tudo. Imagine aqueles pregos pregados naquelas mãos inocentes, aquelas mãos que viveram 33 anos inocente aqui, e era para eu e você estarmos naquela cruz agora. E nós estamos todos os dias negando a cruz de Cristo. Nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Vivemos as nossas vidinhas cotidianas, fazendo o nosso próprio tempo, fazendo o nosso próprio eu, esquecendo de tudo aquilo que Jesus nos deu, de tudo aquilo que Ele fez. Ele veio como menino, Ele veio de um ventre de uma mulher, mas Ele veio também de um ventre que consagra os homens. Em nome de Jesus, Senhor, limpa esses ventres agora, Pai, e que eles possam perceber tudo aquilo que o Senhor fez por eles, Jesus. Oh Deus amado, Tu és mediador. O Senhor fez amigos, o Senhor chorou por Lázaro, o Senhor sentiu a dor do luto, papai. O Senhor sentiu tudo aquilo. Por uma fração de segundos, Jesus foi separado do amor de Deus. Ele se esvaziou por uma fração de segundos de Deus. Imagine o que é ser separado do seu Pai nesse momento. Imagine tudo aquilo que você viveu no céu. Você poderia abrir mão da sua glória, você poderia abrir mão de tudo por aqueles que estão te negando, por aqueles que não te amam todos os dias. Oh Deus, abra a visão do teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faça algo diferente para Jesus, irmãos. Faça algo diferente, Senhor. Para de levar essa vidinha cotidiana, essa vidinha monótona que você tem vivido. Em nome de Jesus, seja como Lázaro e saia para fora. Você não pode ser como Deus, porque você não é Deus. Você não é Deus, mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Entenda de uma vez por todas a tua identidade em Cristo. Entenda de uma vez por todas. Em nome de Jesus, abra os teus olhos, contemple a cruz nesse momento. Você que está ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus, dobre os seus joelhos, aprenda da palavra do Senhor. Vá para Mateus, vá para Lucas, vá para Marcos, vá para João. Aprenda da cruz de Cristo. Você que está aqui, que não sabe do sacrifício de Jesus, há quanto tempo você caminha no cristianismo e não conhece as dores de Cristo? Ah, você diz que sofre, mas você não sabe, não. Você não sabe o que Jesus sofreu. Você não sabe. Você não tem noção do que Ele pagou na cruz por mim e por você. Você não tem noção de tudo aquilo que o Senhor pagou por você. Ele poderia ter te consumido com a ira dele. Aleluia. Ele poderia ter te apagado, consumido a todos nós, mas as misericórdias dele são infindáveis. Glória a Deus! Mas nem por isso você tem que tripudiar diante do Senhor. Nem por isso você tem que pisar no Senhor, porque Ele não é homem para que minta na palavra dele. A ira dele cessa, mas a justiça dele vem. Em nome de Jesus. Oh Deus amado, Tu és um Deus ciumento, Deus. Tu és um Deus que tem ciúmes de nós. Tem ciúmes de nós quando nos entregamos para outras coisas sem ser o Senhor, papai. Mas o Senhor mandou o Teu mediador por nós. Oh Jesus, obrigada pela Tua cruz, Senhor. Agradeça a cruz de Cristo, meu irmão. Agradeça o sacrifício. Você não aguentaria uma só chicotada. Você não aguentaria carregar essa cruz. Você não aguentaria. Você não aguentaria levar uma cuspida no rosto. Se quando o teu irmão fala de você, você não tem coragem de dar outra face. Você não tem coragem de perdoar aqueles que te magoaram. Você não tem coragem de pedir perdão para aqueles que você feriu. Quem dirá carregar a cruz de Cristo? Ah, irmãos, carrega a tua própria cruz hoje, mas troque todo o seu fardo pelo fardo de Jesus. Aleluia. Que leve. Troque hoje, em nome de Jesus. Ele lança fora toda a ansiedade, toda a inquietação, todo espírito abatido. Mas você precisa querer. Você precisa querer que Jesus mude a sua vida, mude a sua história, porque senão sua vida vai continuar na mesma. Não vai ter adiantado você ter aceitado Jesus, não, porque você precisa entender o sacrifício que foi feito por você. Aleluia. Oh Deus amado, a história de Saul e Davi disse que o povo pediu um rei. O povo pediu, não foi Deus, foi uma vontade, não foi a vontade soberana, foi a vontade permissiva. Que a gente pare de pedir para Deus aquilo que não é da vontade dele. Em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar como Davi nessa noite, ser um ungido que não nos sobremecer, que nós possamos nos levantar e consultar ao Senhor,
Saul dizia que aquilo vinha de Deus. Vocês podem ver isso em 1 Samuel 23, 24, que aquilo vinha de Deus, mas não vinha. Ele dizia que o Senhor daria Davi nas mãos dele, mas o Senhor nunca disse isso. Não coloque palavras que o Senhor não te deu na sua boca. Não coloque palavras que não vieram do trono na tua boca, em nome de Jesus. Oh Deus amado, Saul teve a oportunidade, quando rasgou a túnica, rasgou um pedaço da túnica de Saul ali dentro daquela caverna, ele teve a oportunidade de derramar o sangue de Saul, mas ele disse: ninguém toca no ungido do Senhor, ainda que não tenha sido permissão de Deus, que não tenha sido a vontade soberana de Deus. Saul foi levantado e o Senhor o ungiu. Então nessa noite, irmãos, que a gente aprenda quem são os ungidos pela vontade permissiva e os ungidos pela vontade soberana, mas todos são ungidos do Senhor. Que a gente não toque, que a gente não fale dos ungidos do Senhor, em nome de Jesus. Que a gente tenha um coração como o de Davi, que foi para fora da caverna e falou para Saul: eu poderia ter te matado, mas eu escolhi confiar no Senhor. E ele pediu perdão, ainda que ele estivesse certo, ele pediu perdão, em nome de Jesus. Davi fugia, não sabe nem do que, fugia da ira de Saul, mas sem saber o porquê. Em nome de Jesus, parem de fugir da presença do Senhor, parem de fugir daquilo que o Senhor tem para vocês. Pare de levar uma vida religiosa e aprenda a ser um cristão verdadeiro. Deixe de ser crente e aprenda a ser filho nessa noite. Oh Deus amado, assim como o pastor fala, crente até Satanás é. Crente até Satanás é. Oh Deus, Jesus levou todas as nossas emoções naquela cruz. Você disse que está abatido, você disse que está cansada, você diz que não aguenta mais, que o seu corpo está desfalecendo. Jesus levou muito mais, meus irmãos. Quantas pessoas estão num leito de morte agora, querendo um último suspiro de vida? Nós temos oportunidade de estar com o Senhor nas quarta-feiras, nas sextas, nos domingos aqui presente, e muitas vezes abrimos mão de tudo isso, porque deixamos Satanás tripudiar em cima de nós. Em nome de Jesus, aprenda a olhar para o mediador. Aleluia, aprenda a olhar para aquele que sofreu por mim e por você. Em nome de Jesus, deixe as distrações do mundo, deixe tudo aquilo que não vem de Deus. Se você não está tendo clareza daquilo que o Senhor está te entregando, peça discernimento, peça sabedoria, peça fé, peça tudo, porque o Senhor dá livremente àquele que pede de coração. Davi tinha no Senhor, porque ele tinha um coração totalmente contrito ao Senhor, um coração quebrantado, um coração humilhado diante do Senhor. Oh irmãos, Deus fala aqui nessa noite: se você acha que o teu irmão te feriu, se você acha que o teu irmão te feriu de alguma maneira, você não sabe o que Jesus passou na cruz, não. Você não sabe a humilhação que Jesus sofreu. Aprenda de uma vez por todas. Estuda um pouquinho sobre o que foi o sacrifício da cruz para Jesus vir. Imagine um Deus que tem tudo, pode tudo, se esvaziar de si mesmo por mim e por vocês, por nós aqui. Oh Deus amado, Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh irmãos, eu queria que vocês se separassem só um pouquinho, senta um pouquinho distante um do outro. Para ali só um pouquinho. Oh Deus amado, Deus querido, Tu és santo, Deus. Oh Deus, Deus de poder e glória. Deus amado, Deus querido, você que está ouvindo essa mensagem agora, Pai, feche os olhos de vocês agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os olhos, leve a mente cativa a Cristo agora. Você que precisa se reconciliar com o Senhor nesse momento, faça uma oração diferente para Deus agora. Faça uma oração para Jesus. Convide o Espírito Santo para estar com você agora. Em nome de Jesus, você que está na sua casa agora, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Olhe para o sangue de Jesus vertido na cruz. Olhe para o sangue de Jesus. Faça uma nova aliança com o Senhor hoje. Uma aliança que não será quebrada, porque alianças com o Senhor não se quebram. Você tem cansado de fazer promessas para o Senhor e não tem cumprido. Em nome de Jesus, faça uma nova aliança com o Senhor hoje nessa noite. Fala: papai, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero olhar para a cruz de Jesus todos os dias e entender o sacrifício que Ele teve. Eu quero entender que tudo aquilo que Jesus fez por mim, eu não quero negar, Senhor. Que eu aprenda a viver as dores que o Senhor, nós dizemos que queremos ter dores de parto, Senhor. Oh Deus amado, não abra os seus olhos, não abra os seus olhos. Nós dizemos que queremos ter dores de parto, Senhor, mas quando vem uma primeira dor, papai, Jesus, nós voltamos para trás, Deus. Toma conta desse povo agora, papai, que eles possam cumprir cada palavra que falam, que não seja palavras
sejam racionais naquilo que pedem a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, quebra cadeias nessa noite, quebra toda a mornidão, todo abatimento, Deus. Promessas feitas na madrugada, Papai, que irá orar de manhã, que irá fazer um devocional mais cedo, Deus. Oh, Pai amado, visita essas mentes agora, Senhor. Acorda os Teus filhos totalmente renovados, que eles aprendam a clamar pelo Teu Espírito, Deus. Você que está em casa, você que está aqui, clame pelo Espírito Santo de Deus. Ele subiu e não nos deixou vazios. Ele deixou o Teu Santo Espírito para nos fortalecer. Em nome de Jesus, peça autoridade, porque Ele não te deu espírito de temor, mas Ele te deu espírito de autoridade, de ousadia. De ousadia é o que você tem nessa noite. Ousadia, Deus amado. Em nome de Jesus, Deus amado. Tu és santo, Pai. Oh Deus, Tu és fiel. Não perca a aliança que você fez com o Senhor nessa noite. Oh Jesus veio por nós. Ele desceu como homem. Ele desceu como homem e se encheu de Deus. Ele veio aqui nessa terra. Ele veio aqui por mim e por você. Ele fez amigos, irmãos. Aprendam a fazer amigos. Ele teve parente. Ele zelou pelos seus parentes. Aprendam a orar pelos seus. Aprendam a clamar pela tua casa, pela sua parentela. Aprenda, Jesus tinha tempo separado para estar com Deus. Se Jesus não estivesse ali com Deus, irmãos, Ele não teria subido. Oh Deus amado, no Getsemane Ele suou gotas de sangue por mim e por você. Que dor foi essa? Ele pediu, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que acima de tudo a tua vontade seja feita. Que a vontade do Senhor seja feita na tua noite, nessa noite hoje, Lúcia, na tua vida, seja feita na tua vida, Virgínia. Que a vontade do Senhor seja feita na tua vida, Ednei, seja feita na tua vida, Viviane, seja feita na tua vida, Kelly, seja feita na tua vida, pastor. Em nome de Jesus, aprendamos a clamar pela vontade soberana do Senhor. Vamos parar de ser os próprios reis das nossas vidas. Não queremos ser como Saul, mas muitas vezes nos portamos como Saul, que não suportou perder o reinado. Não suportou perder o reinado. Quando o profeta disse para ele que o reinado dele seria derrubado, ele não suportou. Ao invés de clamar ao Senhor, ele preferiu perseguir, ele preferiu se apoderar dos espíritos malignos. Oh Deus, levanta pessoas como Davi na nossa vida também, papai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tinha uma identidade totalmente. Jesus, Ele não se sentou na mesa somente dos santos. Ele se sentou na mesa dos fariseus. Ele se sentou na mesa de pecadores. Ele se assentou em todas as mesas, porque Ele tinha a identidade dele firmada em Deus. Ele tinha uma identidade totalmente restaurada no Senhor. Ele sabia quem Ele era. Que em nome de Jesus hoje a gente possa ter a nossa identidade totalmente firmada no Senhor. Que a gente saiba que não importa onde a gente esteja, não importa qual o cenário, se desfavorável ou favorável, o Senhor está conosco. Mas nós temos que estar com o Senhor. Em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.